Ajude o canal crescer e se inscreva. Que é pré-candidato à presidência da República pelo partido Missão, né? O número é o 14. 14. É isso, né? O número da 14 é sorte. do PTB, né? É o Era antigo do PTB É. do Getúlio, do Sim. Brizola, e depois o Brizola perdeu a disputa lá. É. Né? Mas é que o PTB teve uma fusão aí com o... Foi com o antigo Patriota. acho que sim. Isso, E aí mudaram pra 25. Se transformou numa outra sigla e sobrou 14. É, Então. eu gosto do 14 porque eu sinto, só supero 13 sendo 14. É o único número que supera o 13. Tá certo. E já falando sobre as nossas participações através do WhatsApp, nós temos aqui a participação do Douglas, que questiona o seguinte: como o Renan, né, o pré-candidato, pretende lidar com a pressão atual da política brasileira, considerando que o capital político de Lula e do representante de Bolsonaro é muito grande, ainda mais com o uso da população como militância. Trata-se de uma militância intensa, em parte por serem encantadores, o que acaba levando muitas pessoas a se tornarem cegas por eles. Quem está conosco aqui é o Renan Santos, que é pré-candidato à presidência da República pelo partido Missão. Olha, trabalhando e construindo base política e militância e não tendo medo de falar o que a gente fala. As pessoas na política, elas têm sempre recuado diante da força maior. Por exemplo, o Lula, ele é hegemônico na esquerda. Todo mundo na esquerda tenta botar a cabeça para fora, vem a porrada de cima. Basta ver o que fizeram com o Ciro Gomes. Basta ver o que fizeram com a Marina Silva. Toda vez que pinta uma alternativa à esquerda, toma porrada. E na direita, toda vez que há uma alternativa ao Bolsonaro, toma porrada ou se submete. Por exemplo, pega a pré-candidatura do Caiado. A primeira coisa que o Caiado se colocando como pré-candidato a presidente fez, e era um sonho, eu já conversei com ele algumas vezes, era um sonho dele ser candidato à presidência da República. O que você vai fazer no primeiro dia? Vou anistiar. Pô, deixa eu entender um negócio. Você vai administrar um país como o Brasil, o teu primeiro ato como presidente da República é atender a um desejo do Bolsonaro. Você precisa ser tão capacho do Bolsonaro assim? Sabe? Então, o bolsonarismo acaba gerando os capachos. O PT também tem. O PSOL virou um partido de capacho deles. Eu não serei capacho de ninguém. E eu acho que nós temos problemas tão grandes que se você quiser resolver, você vai ter que ter coragem para enfrentar todo tipo de problema. E aí o lulismo e o bolsonarismo são só uma parte desses problemas. Mas assim, Renan, Missão, partido Missão, número 14, e é um partido recente, né? Novo. Você hoje está na presidência da sigla e você é o pré-candidato à presidência da República. Nos estados, vamos citar aqui Santa Catarina, você me falou aqui no intervalo que é chapa cheia com os candidatos a deputado. E teremos, então, também uma Missão na disputa pelo governo? Sim, a gente está com o candidato Marcelo, o Marcelo Brigadeiro, ele já está pontuando, uma das pesquisadas ele apareceu com 5,7%, e ele se colocou como pré-candidato agora em fevereiro. Então, tudo para nós vem sendo muito recente, é como se o partido ficou pronto em novembro do ano passado, eu comecei a pontuar nas pesquisas logo em seguida, e na própria pesquisa Atlas, na pesquisa que eles fizeram sobre predileção de siglas partidárias, a gente apareceu em quarto. PT, PL em primeiro disputando, e aí vem PSOL e Partido Missão, Missão em quarto. Ou seja, tudo muito novo, a gente cresceu muito rapidamente e a gente vem ocupando um espaço de eleitorado rápido. Então, é uma questão de a gente se organizar, a gente não tem o dinheiro que os outros dispõem. Do ponto de vista organizacional, ainda a gente está se estruturando. Então, é tudo muito novo, mas há claramente uma demanda dentro da sociedade brasileira pelo tipo de discurso que a gente faz. Mas assim, seriam candidaturas chapa pura mesmo? Sim. Sim, até porque, eu vou trocar. Ou tem algum partido hoje que está assim, mais alinhado e que vocês poderiam compor? Ou é difícil? Eu acho que hoje, a questão, como o nosso partido é muito, muito novo, e a maior parte dos partidos no Brasil sequer achavam que a gente ia conseguir passar pelo julgamento no TSE, todo mundo ficou desprezando o que a gente estava fazendo. Então, a gente virou o ano, o Renan é pré-candidato, ele vai ter 0,1%. O talvez futuro senador por Santa Catarina, Carlos Bolsonaro, dizia a boca miúda, não, esse cara não vai aparecer nunca com 1%. Aí eu comecei 0, 1, 2, 3, vai subindo, e aí eles começam a ficar meio, né, o que está acontecendo aí? Então, a política vai se adaptar agora a isso, e já há em alguns lugares, vamos dizer, partidos que estão vindo conversar, ainda meio confusos. Mas estão vindo conversar. Em São Paulo, muitos partidos estão vindo conversar com o Kim, que o Kim aparece de 8% a 11% nas pesquisas para governador. Então o Kim já se tornou a terceira força ali para o governo do estado de São Paulo. Isso quase sem fazer pré-campanha para governo, dado que ele está trabalhando como deputado federal bastante. Bom, agora, como garantir presença assim, nesse debate nacional? Porque se a gente pegar por representatividade, fica difícil você ter ali tem um cálculo que é feito, né, para você ter a presença obrigatória nos debates, por exemplo, com os candidatos a presidente, né?
vocês estão trabalhando justamente essa questão aí de pesquisas para ter um percentual que faça com que as emissoras levem o partido? Sim, você tem que participar do debate público e não como uma caricatura. Então, veja, a imprensa, ela entende que existe uma coisa chamada esfera pública e debate público. Eu, por mais que boa parte da direita goste de falar mal da imprensa, eu entendo o papel da imprensa. Mesmo quando a imprensa não é justa comigo, não é correta comigo ou com o grupo qual eu faço parte. E a imprensa tem que entender, e ela está entendendo que nós estamos participando das discussões para as eleições de 2026 de maneira muito propositiva. Podem discordar das propostas, mas sabem que a gente tem proposta e que a gente está debatendo no Brasil. E elas estão vendo as pesquisas também. Então, a imprensa percebe que é importante que nós estejamos nos debates. E eu estarei nos principais debates televisivos brasileiros. Assim como, por exemplo, eu venho rodando em todo o país, visitando rádios, visitando televisões locais. A gente, para dar um exemplo claro, praticamente todos os lugares que eu vou, eu acabo visitando uma afiliada de uma grande rede de TV. E eles vêm abrindo espaço pra gente. Então, acho natural, né, já que eles vêm abrindo espaço, eles também abrindo espaço no debate nacional. E aí entra uma coisa, se eu participar dos debates, nós vamos crescer muito, muito. Porque deputado federal é o Kim. É o Kim. E a gente não quis aceitar outros. Vem com um preço muito grande. Eu prefiro eu tentar construir o nosso caminho para os debates através da pré-candidatura sólida do que eu vender o partido para isso. Só que eu estava aqui pensando, né? O Novo surgiu com um discurso que depois modificou um pouquinho. Né? Aquela coisa de não usar verba pública, né? A gente refuga, a gente não quer. Isso foi se transformando também ao longo dos anos que eles viram que não é bem assim. Qual é a garantia que você dá que o Missão surge de uma forma e vai se manter fiel a essa sua proposta original? Estatutariamente, nós colocamos uma obrigação. O programa do partido chama-se Livro Amarelo, está no estatuto. E o Livro Amarelo, ele é a regra para todos os mandatos. O Livro Amarelo é composto por, vamos dizer, times de pesquisa com dezenas, centenas de pessoas para cada tema. E isso gera um programa muito férreo, um sistema de fiscalização interna muito férreo dentro desse programa. A segunda coisa isso em qualquer grupo político, você mede a qualidade do grupo político pelas suas lideranças. Isso ao longo da história humana sempre foi assim. Quando o Novo surgiu, eram pessoas que não tinham nenhuma experiência com política, elas vinham da iniciativa privada. E elas não entendiam o jogo político, não entendiam o jogo de resiliência que significa política. Já nós não, nós estamos no 12º ano nosso de militância política. E aí o Novo passou por as pressões internas. Vou dar exemplo, uma pressão que eles tiveram que passar. Ceder ou não ceder ao bolsonarismo. O Novo hoje é um partido bolsonarista. O Novo é mais bolsonarista do que o PL. Então, na prática, o Novo se tornou um partido satélite de uma causa outra. Nós não. Nós temos uma causa própria. E as lideranças nossas e o estatuto do partido garantem isso. E a gente tem que se manter nessa linha, que é uma linha muito férrea de independência e de proposta para o Brasil. Se a gente não tiver uma proposta muito clara que resolva os problemas do Brasil, e se a gente não for sempre independente, a gente não tem razão de existir. Aí é mais fácil fechar o partido. Renan, falando um pouco sobre os projetos de governo, você defende uma segurança pública mais rígida, né? E o que isso significa exatamente assim, em termos de políticas públicas? Porque a gente sabe que com uma segurança pública, um viés mais rígido, também podem surgir questões de abuso, violações de direitos humanos. Em termos de políticas públicas, o que você quer dizer com uma segurança pública mais rígida? Um exemplo, vamos começar. O Brasil é um país em que as violações de direitos humanos elas acontecem o tempo todo. Acontece através das polícias também? Em uma pequena parte, dependendo da região do Brasil. Mas hoje você não tem alguns direitos fundamentais garantidos. O primeiro é o direito de ir e vir. Uma pessoa não anda em uma grande cidade brasileira tranquila com o celular na mão. Toda a casa do brasileiro ela tem que ser murada. Todo casa do brasileiro, além de murada, tem que botar uma cerca elétrica. O carro dos brasileiros, se não pode ser blindado, e uma parte das pessoas não pode pagar, ela tem que ter pelo menos um insufilme. Tem gente na minha cidade de São Paulo que anda com o famoso celular do bandido, que além do seu celular oficial, você anda com outro que se for assaltado, você dá o outro celular para ele. Mulheres têm medo de andar em vários lugares, em várias ruas à noite. Então, os direitos fundamentais nossos são mitigados no nosso dia a dia já. Então, a gente já vive num país em que os direitos humanos são parciais, especialmente em regiões favelizadas, em que não se quer direito de propriedade, em que isso é garantido por um grupo... A sua existência, seu direito de ir e vir, suas liberdades individuais são garantidos por um grupo semi-terrorista, que são as facções. A gente está falando de mais de 23 milhões de brasileiros que vivem nessas circunstâncias. Pois bem, nós temos que fazer o básico que a experiência internacional nos mostra. Aumento de penas,
mudança na lei de execuções penais, que faz com que uma pessoa que é reincidente, ela fique na cadeia e não tenha, por exemplo, uma progressão de pena. A gente tem que construir mais presídios, porque eu não quero violar o direito humano lá do cara que é preso. Eu acho que o cara que foi preso, ele tem que ficar preso. Costura uma bola, trabalha ali dentro, vai pra cela dele e só. Não acho que, tampouco o presídio tem que ser controlado por facção. Então, eu tenho que aumentar as leis penais, eu tenho que ter leis muito duras também com relação à atividade policial. O policial que trai o seu dever, que trai a sua farda para cometer crime, ele tem que ser punido tal qual um traficante de qualquer facção organizada. Que é o que acontece com as milícias no Rio de Janeiro. Quem é um miliciano, no fundo, é um policial que traiu o seu dever junto à sociedade. Então, a lei e a ordem, ela serve, inclusive, e de maneira muito enfática, para o policial que eventualmente possa trair seus deveres junto à sociedade. Porque ele tem uma posição privilegiada. Ele é o aparato do Estado utilizando o monopólio da violência. Quando ele usa o monopólio da violência para atrair as pessoas, a pena dele tem que ser muito alta. Então, a punição tem que ser alta para todos esses. Só que a questão toda é, nós acreditamos que a disciplina criada através da lei e da ordem, ela se torna cultura. E a cultura, depois, ela cria um ambiente de alta confiabilidade. Tem um grande líder político, para não falar assim, Renan, você está falando em termos genéricos. Tem o cara que foi talvez a maior liderança da Ásia, em termos criativos aí nos últimos 50 anos, foi o Liu Qian, que transformou Singapura de uma vila de pescadores num dos lugares mais desenvolvidos do mundo. E ele começou com muita lei e ordem. Essa lei e ordem depois se torna autodisciplina na parte das pessoas. E isso se tornou um lugar muito bom de se viver. E nós precisamos começar assim. O Brasil é um país em que o espaço alheio não é respeitado, em que não há nenhum senso de comunidade. Então, a lei e a ordem ajudam a criar isso. Primeiro, como hábito. Você tem que ter medo, você tem que ter autodisciplina. Do tipo, aqui vocês não têm tanto esse problema. Agora, se eu estou num ônibus em São Paulo, se eu estou andando numa praça, vai aparecer um cara com uma caixa de som super alta, desrespeitando o espaço alheio. Vai aparecer uma pessoa que eventualmente possa te assaltar. Essa invasão do espaço do outro, ela tem que ser coibida. Não apenas através da reeducação. Ela vai ter que ser coibida também através da força. Se essa pessoa não respeita o espaço ali através dos bons hábitos, ela vai ter que respeitar através da força, através da punição. Aí uma hora isso vira hábito. Hábito vira disciplina, e disciplina vira na prática cultura. E a gente tem que criar uma cultura de convivência. Então o processo tem que ser holístico. A gente tem que criar uma cultura no Brasil, uma cultura civilizacional de respeito aos outros. Mas isso passa necessariamente por impor lei e ordem. Agora, muito se debate também no Brasil sobre a redução da maioridade penal. Como é que é visto isso dentro do teu plano? Olha, pesquisas não só no Brasil, mas fora, nos mostram o seguinte. Quem comete o crime violento? A pessoa que comete o crime violento é, em geral, um homem dos seus 15 a seus 28 anos, ou 29 anos. Isso varia. Em geral, sem a figura paterna. E, em geral, trabalhando com estímulos muito fáceis de ganhos financeiros ou de respeitabilidade e hierarquia dentro da sua comunidade. Esta pessoa tem que ser coibida em cometer o crime nessa janela. Quem é o menor de idade que comete crime no Brasil? É um garoto que é cooptado, enquanto ele está no período da escola, por um grupo criminoso, por uma facção, para primeiro cometer pequenos delitos fáceis. Este cara, portanto, se nós não temos uma legislação que não o pune, este cara vai continuar sendo utilizado como bucha de canhão e como mão de obra barata pelo crime. Então nós temos que reduzir a maioridade penal. Porque você acaba com esse estímulo, que é um estímulo muito simples e muito fácil. Os caras que cometem furtos e pequenos roubos de celular no Rio de Janeiro são, em grande medida, menores de idade. O material que vai depois se tornar o vapor, ou vamos dizer, a força auxiliar de combate em facções criminosas no Nordeste são menores de idade. Então, esses menores de idade só estão entrando tão fácil no crime porque o crime sabe que é fácil fazer essa cooptação e que não há muito custo nisso. Então, nós temos que coibir. Então, a redução da maioridade penal faz parte desse processo. Renan Santos, pré-candidato à presidência da República pelo Missão, agora em 2026. Você entende que a polícia brasileira é letal ou não? Eu acho a letalidade uma consequência de uma guerra que existe. Então, a polícia brasileira, ela precisa ser letal quando a letalidade ela é necessária. Se você está fazendo um enfrentamento a um crime organizado altamente armado, você vai acabar matando gente. E faz parte do jogo. A questão toda é, se o bandido não se rende, você tem que matar ele. Aquela operação recente lá no Rio de Janeiro, 100 e tantos mortos, o que você achou? Qual é a avaliação que você faz? Do ponto de vista técnico-operacional, ela é quase perfeita. Do ponto de vista da aplicação da política pública no longo prazo, ela terminou naquilo. Você não consegue fazer um combate ao crime organizado numa favela e indo fazer uma incursão e parando naquilo. Por mais que eles tenham matado algumas lideranças importantes do Comando Vermelho ao redor do Brasil inteiro. Teve liderança do Pará, teve liderança do Ceará, teve liderança do próprio Rio de Janeiro. A questão toda é, nos dias seguintes, aquela favela estava novamente na mão do crime organizado.
Por que o não consegue se fazer mais? As polícias dispõem de meios de ação. Eu estive no BOP lá no Rio de Janeiro. O BOP falou, cara, se a gente tiver os marcos legais todos certinho pra gente prender os caras, pra manter os caras na cadeia, pra debelar as operações, pra quando a gente for fazer uma operação na favela e eles se esconderem na casa de uma pessoa, a gente puder entrar na casa, que isso vai ser garantido mediante, por exemplo, um estado de defesa circunscrito àquela região. Se nós tivermos isso à disposição, a gente destrói o crime organizado. E aí o Estado vai poder fazer uma urbanização dessas regiões. Então, o que tem que ter o governo federal tem que participar das operações juntos, dentro de um horizonte maior de ocupação territorial e desfavelização. Porque não existe destruição do crime organizado que não passe depois por uma política de desfavelização e de recuperação da população local. O que você acha daquela expressão muito utilizada recentemente, que bandido bom é bandido morto? Eu acho que o bandido bom que se entrega é bandido preso. Bandido bom que não se entrega é bandido morto. Eu acho que o ato de não se entregar, de não se render, em qualquer nação civilizada, significa morte. Em qualquer lugar. E vamos combinar que um bandido que está com um AR-15 na mão, ele não está muito afim de se render, né? Inclusive é uma expressão de poder dele, então ele tem que ser morto na prática. Os policiais têm que ter licença para diante de um bandido que está fortemente armado, eles atiram para matar. É isso, porque a gente tem que tirar, vamos dizer, o pressuposto de que aquele lá um cidadão de bem que está andando, apenas desfilando com Mas você fuzil. entende assim que os governos de esquerda afrouxam isso um pouco? Muito, mas as políticas de segurança pública à esquerda... O Brasil está, vamos dizer, com muitos traumas que vêm do período do regime militar, que aí eles foram plasmados na legislação e na mentalidade do nosso legislador, que tem uma perspectiva mais à esquerda, que na hora de ficar discutindo direitos humanos, acabou criando monstros, PCC, Comando Vermelho e inúmeras outras facções. As facções são filhas diretas da frouxidão da visão de mundo, que é uma visão de mundo à esquerda que domina o Brasil desde a nova Constituição, que é uma realidade, não adianta a gente negar isso. E eu acho muito louco que regimes à esquerda que existem na Ásia, nenhuma tem essa legislação. Se você perguntar para um chinês como é que são as leis penais deles, assim, elas são super rígidas. Eu pareço, vamos dizer, eu pareço um cara do PSOL perto de um chinês nesse sentido. Os chineses são... não, o cara tem uma facção. Aqui na China, eu vou matar, vou fuzilar todos. Ora, então, por que a esquerda brasileira não segue o exemplo chinês nisso? O exemplo vietnamita nisso? Não, aí eles não querem. Né? Aí eles querem uma visão de mundo europeia e americana. Não, nós temos que ter, vamos dizer, um endurecimento das nossas leis para você destruir. Nós precisamos prender e ou matar todas as lideranças do crime organizado. Muito. A coisa cruzou linhas de aceitação muito grandes. Assim, vocês sentem menos isso aqui em Santa Catarina. Eu tive no Ceará. No Ceará, o Comando Vermelho fez uma tomada do Estado, até de municípios pequenos, matando professor, professora. É um negócio horroroso. É banditismo, é um novo cangaço. Tem até uma facção que chama novo cangaço, mas é um novo cangaço que está acontecendo e as pessoas não estão dando bola como deveriam. 2049-1212, o nosso WhatsApp, também a nossa transmissão ao vivo lá no canal da rádio no YouTube e na página do Facebook. Lembrando que essa conversa fica disponível lá na nossa página depois para a nossa audiência conferir na íntegra a entrevista. Temos aqui mais uma participação. O Lucas participa e diz... A gente está citando algumas aqui porque não dá para atender todo mundo e também para fazer os questionamentos aqui, mas para dar voz a alguns ouvintes em nome de todos aí. Maravilhoso. Exato, tem bastante participações aqui, a gente vai selecionando. E ele faz aqui 2 questionamentos. Pergunta para o candidato se ele pretende fechar as fronteiras, pois muita imigração. Outra pergunta seria sobre a punição, qual a punição seria para o político que compra votos ou faz corrupção. E ele também questiona a respeito do fundão eleitoral. Vamos lá. Sobre fronteira. O governo Lula ele vem facilitando a obtenção de benefícios sociais para imigrantes recém-chegados e eu acho que o Brasil não está na situação de fazer isso. Nós não somos uma nação europeia e mesmo as nações europeias estão com problemas fiscais por conta disso e estão questionando a concessão de benefícios para imigrantes de toda sorte. O Brasil não está numa posição de ficar recebendo refugiados internacionais. E a fronteira, por exemplo, de Roraima, ela virou basicamente uma peneira, todo mundo entra. Roraima é um estado quase venezuelano lá. E, inclusive, existem linhas que eles criam para pegar os venezuelanos e tacarem para cá. Uma parte são pessoas trabalhadoras, outra parte são pessoas que querem os benefícios. Nós estamos dando esses estímulos aqui. O Brasil não tem que permitir isso. Eu fiz um vídeo ontem, gravando ali na fronteira com a Argentina. E assim, não há fronteira da nossa parte. Existe uma fronteira para a Argentina, mas para entrar aqui não tem nada. Eu, inclusive, entrei a pé filmando para mostrar assim, o Brasil não está fazendo nenhum trabalho de proteção das suas fronteiras. Seja para traficante, seja para gente de movimentos sociais à esquerda. Lá no Paraná tiveram inúmeros problemas com indígenas
né, que invadiam o território brasileiro para basicamente roubar a terra de brasileiro. E pessoas que apenas querem pegar benefícios sociais no Brasil. Então, nós temos que ter um controle de fronteira muito, muito maior. O que eu vou querer receber em termos de imigrantes é quem tem grana e quem tem inteligência e quer montar uma empresa no Brasil. Quer trazer seu dinheiro, quer montar uma empresa no Brasil, é um garoto talentoso que mora na Ásia e quer montar uma startup no Brasil, vem pra cá. Eu preciso de vocês. Mas apenas abrir a fronteira por supostos motivos humanitários, isso nós não faremos. A segunda pergunta era... sobre a punição para políticos que compram votos ou praticam corrupção. Pois bem, eu vou pegar aqui o paradoxo de Alexandre de Moraes, né? Alexandre de Moraes, ele é muito amigo dos caras do Centrão e ele diz que está permanentemente defendendo a democracia. Existe democracia num país em que as pessoas vendem o seu voto? Eu tenho certeza que até em Chapecó tem compra e venda de voto, mesmo sendo um lugar com IDH alto. Pois bem, no Nordeste é regra a compra e venda de voto. Meus pais moram numa cidade chamada Vinhedo, que é uma cidade muito boa no interior de São Paulo, se parece muito com as cidades aqui. Inclusive planta vinha, tal, cidade de italiano. Pois bem, mesmo lá tem compra de voto. Mesmo em Vinhedo com IDH alto, IDH italiano, você tem compra de voto. Compra de voto, no lugar onde a gente tem compra de voto, você não tem democracia. Então não adianta ficar lá o Flávio Dino, o Lula, a democracia, chorando, quando a base política do Brasil é a compra de voto. Agora só compra porque tem quem vende ou só tem quem vende porque tem quem compra? Tostines vende mais porque é mais fresquinho, mais fresquinho porque vende mais. Essas são as duas coisas, né? Por exemplo, o eleitor, existem estudos, só pra você ver, o Brasil é o país que mais tem compra de voto no mundo, provavelmente. E não existe um estudo sério no Brasil feito isso. Um americano veio para o Brasil e fez um estudo. E nós estamos agora, pelo instituto nosso, pela revista que nós temos, que a gente tem uma revista cultural e científica, produzindo material sobre isso. O Brasil, o Brasil tem uma política de clientelismo em que a pessoa vende o voto no período eleitoral. Por exemplo, ele vai receber 1 milhar de telha, um saco de cimento, mas ele pode receber um cargo na prefeitura. Né? A compra se dá de muitas maneiras, inclusive pelo dinheiro puro e simples. Só que ela se dá ao longo do mandato. A pessoa, quando ela vende o voto dele para um vereador, ela acha que ela é meio que sócia do mandato do vereador. Então ela pode parecer, ô vereador, furou o pneu da minha Kombi. O vereador tem que dar o pneu. Para dar esse pneu, para fazer esse serviço, o vereador tem que roubar. E aí o vereador precisa do deputado dele, que vai ter a emenda, que vai fazer uma obra superfaturada, a empreiteira amiga deles, desvia o dinheiro. Pois bem, nós temos que acabar com esse método. E boa parte do nosso projeto de administração do Brasil é fazer uma reforma disto. A verdadeira reforma política passa por isso. E nós temos que prender um cidadão que vende o voto e o cidadão que compra o voto, um por 10 anos e outro por 20. O político que compra voto, ele tem que ser punido por atentado à democracia. Tal qual aquelas pessoas foram presas no 8 de janeiro. É atentado à democracia. O cara tá comprando o voto, o cara tá tentando com a democracia, ele tem que ficar muito preso. E a pessoa que vendeu o voto, mesma coisa. Paralelamente, políticos, eles têm que ser avaliados por desempenhos objetivos. Então, um prefeito que não atende critérios objetivos de desempenho, por exemplo, saneamento básico, saúde, segurança, educação, com índices básicos, ele fica inelegível. Porque aí ele não vai ter nem a possibilidade de comprar o voto. Porque ele está inelegível. E esse é o maior problema das prefeituras do Nordeste. Se eu falasse assim, qual a melhor maneira de fazer com que vocês de Santa Catarina, o dinheiro ficasse aqui, aí vocês vão pagar menos impostos, e aí o Estado de Santa Catarina vai ser capaz ele próprio de fazer as estradas aqui que são deficientes. Como fazer isso? Pegando as regiões mais pobres do Brasil e dando metas de obrigações para os governos e os municípios. Então pega o município inteiro do Maranhão, o cara tem uma meta, o prefeito. Se ele não aumentar a arrecadação lá, ou seja, ter atividade econômica, ele fica inelegível. Aí o prefeito, desculpa o termo, vai ter que se picar de trabalhar, vai ter que correr para lá e para cá para obter esse indicador, senão ele fica inelegível. Se a gente não criar esses critérios, ele vai ficar permanentemente comprando o voto das pessoas, as pessoas não cobram ele de melhoria, fica naquela troca e vocês aqui em Chapecó ficam pagando a conta. Acho que não funciona para ninguém. Pedro Fidelis gostou que você falou do Centrão. Segundo ele, é o problema do Brasil hoje. O José Valentini diz assim, onde que está aqui? MBL, Missão, PT, PSOL, vão para a igreja como Lula. E diz que é só conversa aí, diz que não adianta rezar e, enfim, fazer o contrário, mais ou menos é isso que ele tá falando. Ele coloca religião agora no meio da conversa aqui. Bom, eu não vi ninguém nosso fazendo proselitismo, muito pelo contrário, né? Quem fica... esse cara, pela fala dele, deve ser bolsonarista. Quem fica usando religião pra qualquer coisa é o bolsonarismo. Inclusive usaram religião como a Lagoinha pra participar de escândalo de corrupção. Inclusive ele disse que você tá mentindo aí quando fala do Carlos Bolsonaro como vereador no Rio. Diz que ele tem projetos, é só pesquisar. Sim, quero saber assim, qual a produção legislativa ao longo dessa mais de década que esse cara é vereador, quantos projetos aprovados, quantos relatórios sérios aprovados. Eu tô falando de projeto sério aprovado, não moção idiota
igual ele passa a ficar discutindo sobre gênero num município que a maior parte da cidade está sendo controlada por favela e por milícia e por crime organizado. Assim, o trabalho do Carlos Bolsonaro é um não trabalho. E como esse cara é novamente um cara que mandou esse comentário bolsonarista, volta a colocar, quem faz proselitismo e usa a religião para todas as coisas, inclusive as mais escabrosas, foi infelizmente a família Bolsonaro. Basta ver que no Ministério da Educação do Bolsonaro tinha pastor participando de escândalo de corrupção com barra de ouro. Não é minha opinião. Isso aconteceu. Escândalos horrorosos. Quem faz isso, faz esse abuso religioso, não sou eu. E assim, não verá eu em período eleitoral usando a fé para qualquer coisa. Minha família tem sua expressão de fé, eu tenho, mas eu não vou tirar foto, não vou fazer nada. E eu acho desrespeitoso. Eu acho que isso não tem que acontecer. Ele não sou ministro, uma indicação por STF de um, terrivelmente evangélico. Palavras dele, né? Bolsonaro. Mas por falar em STF, o que você acha do Supremo? Qual é a tua avaliação? O Supremo está exagerando? É o Brasil que está aí nessa situação? Todo mundo esticando a corda ou não? O Supremo, ele está exagerando muito. O Supremo vai precisar ser colocado dentro da sua caixa. O Supremo se tornou um poder em si. O Supremo está completamente corrompido. Mas o Supremo às vezes não faz o que o Congresso deveria fazer? Sim. E não faz? E você está entrando agora na discussão complexa. Porque assim, se eu fizer uma análise apenas fria que o Supremo é um problema, ele é um problema e ele tem elementos nele profundamente autoritários. Só que quando a gente faz uma leitura de Brasil, o que acontece? De fato, quando você... Só para quem os ouvintes nos entender, eu fui aluno do Alexandre de Moraes na Faculdade de Direito da USP. Eu fui aluno da Janina Pascoal, que participou do impeachment. Eu fui aluno do Ricardo Lewandowski na Faculdade de Direito. Eu conheço bem a cabeça de boa parte desse universo jurídico brasileiro de ponta. Essas pessoas são muito vaidosas. Essa é a grande característica deles. E eles não respeitam ninguém que está no parlamento. O parlamento brasileiro é composto, na sua maioria, por bandidos. E esses caras do Supremo gostam de andar em Harvard, eles gostam de ir para os Estados Unidos, ter grandes discussões sobre direitos humanos, direitos fundamentais. E aí eles pensam o seguinte, é um bando de ladrão no Congresso, burro, e assim, eles não estão errados na leitura. Logo, eu que vou cuidar das grandes questões nacionais. Aí eles se colocam nessa posição em que eles deliberam sobre aborto, sobre ambientalismo, sobre direitos humanos, sobre qualquer coisa, dizendo que o Congresso não legisla sobre esses temas, então eu vou legislar. Então eles usam a fraqueza do Congresso como desculpa para que eles possam exercer uma coisa que eles chamam de neoconstitucionalismo, que é uma postura nova por parte do ministro do Supremo, em que ele usa, vamos dizer, ele fica reinterpretando a Constituição para ele fazer políticas públicas. Isso é absurdo, isso é um ato de arrogância fatal, mas isso decorre da fraqueza do Congresso. Como o Congresso brasileiro é composto de homens fracos e corruptos, eles ficam na mão do STF, então eles nunca peitam o STF para absolutamente nada. E nem vão peitar. A maior parte dessas pessoas que querem se eleger ao Senado morrem de medo do STF. Basta ver, rolou agora, né, uma briga enorme envolvendo o senador Alessandro Vieira e o próprio STF, na CPI do crime organizado. O senador Alessandro Vieira foi atacado pelos pares dele, pelo Flávio Bolsonaro, que começou a atacar ele publicamente, pelas esquerdas, pelo próprio Lula, que foi no estado dele, lá no Sergipe, para ferrar a composição dele, para ele não poder se reeleger. E aí, ele que estava querendo botar na continuidade ali no relatório dele, o Gilmar Mendes e o Dias Toffoli, ele foi atropelado pelo STF. Então, qual o recado que passa? Se uma pessoa vai e quer investigar de fato o STF, ele é abandonado pelos próprios pares no Senado Federal, porque todo mundo tem medo. O senador Alessandro Vieira foi abandonado. Então, um senador tentou fazer o certo e foi detonado. Então, o Supremo se vale muito dessa fraqueza. Então, a gente precisa colocar um presidente da República que não tenha rabo preso e não tenha medo de enfrentar essas questões. E essas questões vão precisar ser enfrentadas. E de maneira inteligente. Eu falo de maneira inteligente porque o Brasil está por um fio da gente destruir a institucionalidade dele. Você acha que a suposta ou provável delação do Vorcaro vai derrubar a gente em Brasília? Bom, assim, que ela, em termos valorativos, ela deveria derrubar. Se ela vai derrubar, se ela será homologada, aí é uma outra questão. O Vorcaro, tá? E essa aqui é uma história, para mim, é muito cara para mim, porque eu fui uma das primeiras pessoas no Brasil a trazer detalhes sobre o caso do Master. Ainda no passado, muito porque eu descobri, eu tinha amigos que estavam no mercado financeiro, começaram a me contar a história de tudo, não sei se posso falar nesses termos, das surubas que o Vorcaro organizava, ao escândalo de corrupção, a compra de autoridades, participação de igrejas, de tudo. Pois bem, o Vorcaro, ele tem quase todo mundo na mão dele. Ele comprou a política brasileira e ele comprou uma parte importante do Supremo brasileiro.
E a delação dele, num país sério, derrubaria todo mundo. Agora, pode acontecer com o Vorcaro desde ser morto, igual o Epstein. Já houve a estranha morte do sicário, né? Do guarda-costas dele. Até ele, basicamente, não ter sua delação homologada, vão manter ele preso por um tempo. E aí depois fazem um acordo, ele sai fora e vira um novo Wesley Batista, que nunca duvide disso. Nunca duvide da memória do brasileiro que se esquece das coisas. E aí um cara desses volta e fica multibilionário novamente, através do compadrio e das parcerias múltiplas que ele faz com o poder. Mas teremos ainda muita coisa acontecendo até a eleição, né, Renan? Você acha que vem coisa aí na campanha, vem antes da campanha? Ou Eu tá acho que hoje vem. assim, pessoas que acham que o negócio está tranquilo, o bicho vai pegar? Eu acho que sim. Eu acho que assim, muita coisa vai vir ainda do Flávio. Estamos numa rádio aqui em Chapecó. Então, por mais que eu vi pessoas, aparentemente, que gostam do nosso trabalho mandando perguntas, tem também os bolsonaristas aqui. E aqui tinha uma tradição do PT também, né? O Pedro Xay é da região aqui Pedro também. Zé aqui de Chapecó. Então, o que eu posso colocar aqui, para todos que estão nos ouvindo, o Vorcaro atinge diretamente o petismo, especialmente o petismo da Bahia, mas chega no governo Lula e pega a STF. Paralelamente, tem muita coisa do INSS que vai chegar possivelmente no Flávio Bolsonaro. Tá? E o PT tá quieto. O PT não tá falando do Flávio até agora. O PT sabe o que faz. O PT, infelizmente, é um inimigo muito tenaz. O PT sabe jogar o jogo. Né, o Vorcaro, se ele abre a boca, ele também pega elementos do centrão. Então, pode ser uma eleição pautada por uma espécie de um caos total. E esse caos total, ele está contratado. O STF está trabalhando agora, incessantemente, para fazer com que a eleição do Vorcaro não aconteça. Né? Eles querem barrar de toda maneira para que, né, isso não respingue, mas eu acho que é quase inevitável que, se não homologada, que ela vaze e as pessoas descubram mais absurdos sobre os envolvidos. Muito bem. Estava vendo aqui agora, estão discutindo se o pessoal da rádio é bolsonarista ou esquerdista. Tá um debate acirrado Brasil aí. chato esse, né? Não, mas eu acho que eu não sei se vocês dois, eu não sei o que vocês votam, vocês só estão me fazendo perguntas boas. A gente tem que questionar e Questionar conversar e pronto, civilizadamente numa boa, né? É isso aí. Foi boa a entrevista? Pô, foi uma entrevista séria. Foi uma entrevista. É que alguns lugares não tem entrevista, sabe? Que as pessoas querem sempre tomar um lado. E assim, a gente tem que discutir os problemas de maneira objetiva. Imagina se eu fosse um médico, eu tô com câncer, aí, mas você é petista ou Bolsonaro? Meu amigo, eu quero resolver meu câncer. O Brasil é um doente que tá com câncer. Você precisa ter as melhores medidas para resolver o câncer. E não pra falar de quem você torce. Infelizmente, isso infantiliza demais o debate. É tudo muito raso hoje, né? Muito raso. É coisa pra criança. Infelizmente, o horário político também não contribui muito Nem um para pouco. aprofundar isso, né? Mas vamos lá, né? Dar aí tantos minutos da nossa programação lá durante a campanha e... Pois é. Enfim. Para aquelas propagandas sem nenhum sentido. Ao longo de todo o dia, né? Mas é isso aí. Bom, quero agradecer a tua presença. Vai de carro para Lages? Óbvio. Minha campanha é toda de carro. Só cuidado aí com a nossa 282, passa governo, sai governo, entra governo, sai governo, prometem e não fazem nada. Nada. Assim, Mas tem coisa pior no Brasil. Pelo amor de Deus. Eu juro pra vocês, quando eu cheguei, voltei do Maranhão, eu pousei em Guarulhos. Guarulhos é uma das piores cidades de São Paulo. Eu senti que eu cheguei em Paris. Nossa! Porque assim, o Maranhão é um abandono total e completo. Esgoto a céu aberto, pessoas disputando comida com urubu. Piores estradas que eu já vi. Não dá pra chamar aquilo de estrada. As estradas estaduais do Maranhão não existem. É um terrão. Sabe assim, um cara tem um sítio e ele tem um caminho que o trator fez ali pra passar. Isso é uma estrada estadual no Maranhão. Não existe estrada. Aqui as estradas não são boas, elas são estreitas. Você não consegue escoar a produção. Aqui vocês tinham que ter estradas de pistas duplas de cada lado, feitas de concreto pra você escoar a produção de vocês. É o básico. Aqui vocês não têm isso, mesmo sendo altamente produtivos. Que é aquele problema do Pacto Federativo. O dinheiro de vocês virou emenda de um político ladrão de outra região do Brasil. Pois bem, nós temos que cuidar para que Santa Catarina tenha a sua infraestrutura, que o Paraná também tem, que sofre da mesma coisa. Porque vocês, a real é, se o dinheiro ficar na mão de vocês tiverem como resolver os seus problemas, vocês não precisam de muita assistência federal. Vocês precisam eleger um líder que vai resolver o problema onde não está funcionando, especialmente nas regiões mais ao norte do Brasil, que aí você faz com que o dinheiro seja melhor redistribuído. Do jeito que tá, vocês só serão burro de carga. Esse é o meu recado. Não vai ter estrada para vocês vão ficar discutindo comunismo. O comunismo! Não, o Lula é bom, o Bolsonaro é bom.
Na prática, vocês só ficam discutindo as coisas e pagando imposto. Né? E eu acho que isso precisa ser alterado. Um discurso dos anos 70, né? Total, total. É isso aí. E que o trem passe aqui pela região, porque também entra governo, sai governo e o trem não apita aqui, né? E seria o ideal para transportar a nossa produção, né? Estou perguntando aqui sobre Bolsa Família, se você é contra e a favor. Eu acho que pessoas que estão numa posição de miséria, elas têm ninguém aqui acha que essas pessoas não devam ter uma política assistencial. Até porque não pesa tanto no orçamento. A questão é o abuso. A diferença do remédio pro veneno é a dose. E nós temos pessoas jovens em idade de trabalho que não querem trabalhar. Como eu tava citando, São Antônio dos Lopes, que é uma cidade lá no Maranhão, que tem arrecadação. Quase 70% a 90% da população está no Bolsa Família. Homem, mulher, em idade de trabalho, não está trabalhando. Ora, vamos fazer frente de trabalho. O que eu estou propondo é que o Roosevelt fez nos Estados Unidos no final dos anos 20. Frente de trabalho. Vamos botar a galera para trabalhar, paga um pouco a mais, a pessoa trabalha, tá? Até para criar autodisciplina. Do jeito que tá, virou uma... E não é só isso, tá? Tem uma coisa que hoje vai impactar tanto quanto o Bolsa Família, que é o BPC. Você tem um monte de falso diagnóstico de autismo que foi feito, que permite que a pessoa pegue um salário mínimo, pegue renúncia fiscal na hora de comprar um carro, e IPCD que está precisando não consegue. Você tem pessoas com autismo nível 3 que precisam de cuidado, tendo que disputar fila com uma pessoa que, igual eu, se me apertar um pouquinho, eu arrumo um diagnóstico para mim de autismo. Eu não sou autista, sabe? Mas tem muita gente malandreando o BPC, e é o dinheiro, basicamente, do brasileiro sendo usado de maneira estúpida. Bom, é isso aí. Poderíamos passar amanhã aqui falando, mas não temos tempo para tudo isso, né? Renan Santos, fundador do Movimento Brasil Livre, um dos fundadores do MBL, presidente do partido, pré-candidato à presidência da República agora em 2026. Obrigado pela presença. Se voltar a Chapecó, dê mais uma passada aqui pela emissora para a gente bater mais um papo, tá bom? Muito obrigado. Foi uma honra. Adorei o bate-papo com vocês.